Quando eu fui convidado para conversar sobre esse assunto, eu logo pensei que se teria interesse em me ouvir sobre a questão racial, sobre o negro como outro do branco. Mas, em seguida, eu pensei o seguinte: e se eu tratasse de um outro mais genérico, e dentro desse outro mais genérico, eu incluísse o outro específico, que é o negro? E assim organizei minhas ideias. Eu vou falar de outros mais genéricos e, dentro deles, vou tratar de passagem da questão do negro no Brasil. Existem dois outros, um para o outro, que são o intelectual e o pobre. O intelectual é um outro para o pobre e o pobre é um outro para o intelectual. Existem muitos outros, muitos pares de outros na sociedade brasileira. Este é um. E é sobre este que eu vou fazer algumas reflexões aqui. Vamos começar pelo seguinte: o que é pobre? Ou, numa fórmula melhor, o que são pobres no Brasil? Os sociólogos não gostam muito da noção de pobre. Dizem eles que é uma noção imprecisa, uma noção difícil de mensurar e que tem, portanto, pouca valia nas análises sociológicas. Eu acho que não. Eu, como tantos outros pesquisadores, pensadores, sociólogos, historiadores, cientistas sociais de um modo geral, achamos que não, que pobre não é uma categoria tão imprecisa quanto a sociologia costuma dizer. Talvez a sociologia ache a ideia de pobre, o conceito, a identidade de pobre, imprecisa, porque a sociologia é uma ciência, é um conhecimento elaborado dentro de uma determinada estratificação social, dentro da estratificação de classe. Dizendo a mesma coisa por outras palavras. No Brasil há diversos tipos de estratificação social. Os cientistas sociais, os sociólogos, os historiadores, se colocam dentro da estratificação por classes. E a partir desta estratificação, eles veem a sociedade como um todo. E, portanto, faz sentido que eles não gostem da categoria de pobres, por achá-la imprecisa, de pouca valia analítica. No entretanto, a literatura fala dos pobres. Se é difícil, do ponto de vista sociológico, medir o que são pobres, o que é a pobreza, o que é o pobre, a literatura não tem qualquer dificuldade em fazer isso. Certamente porque a literatura fala dos desejos, fala dos sofrimentos, fala das paixões. Bom, se é assim, se a literatura trata do desejo, ela é bem capaz de trazer à realidade, de pôr na nossa frente os pobres, mas como coisa real, como ser, como sujeito. Se poderia até dizer que a literatura é a história dos pobres. Essa fórmula, aliás, não é minha. Outros já disseram isso. A verdadeira história dos pobres é a literatura. É aí que eles aparecem como sujeitos, e não como apêndices dos outros, dos proprietários, da classe média, da burguesia. Não, aí eles aparecem como sujeitos. Vejam, por exemplo, um romance como Angústia, de Graciliano Ramos.
Angústia é um desfile de pobres. A trama principal é um sujeito de classe média, um funcionário público, um Barnabé, como se dizia antigamente, típico, que é infeliz na sua vida cotidiana. E essa infelicidade, essa falta de sentido que ele tem na vida, essa falta de objetivo, essa falta de grandeza de que ele sofre, termina com uma paixão. Ele se apaixona por uma moça, uma vizinha, vulgar, uma moça vulgar, caracterizadamente vulgar. O Graciliano Ramos capricha na caracterização dessa moça, Marina, como uma criatura vulgar, e ele se apaixona desesperadamente por ela. Afinal, ela acaba se entendendo, namorando o outro, esse outro a deixa, e aí o primeiro, o Luiz da Silva, o protagonista, vai e mata este segundo namorado da Marina. Essa é a trama, mas o importante não está na trama, o importante está no que aparece no fundo do palco, que são os pobres. A vida de Luiz da Silva e de Marina é cheia de pobres. Ia sentar-se no canto mais escuro, longe do candeeiro de petróleo, longe dos homens de camisas sem mangas e das mulheres que arrastavam tamancos. Vagabundos? Nada. Estavam ali indivíduos de várias profissões. O moleque tisnado era engraxate. A mulher de chinelos que trazia uma garrafa de querosene pendurada no dedo por um cordel tinha modos de pessoa séria, casada ou amigada. A rapariga pintada de branco e vermelho com marcas de feridas nos braços devia ser uma ratuína como Antônio. O homem gordo era pedreiro. Via-se pelas manchas de cal na roupa. Pedreiro com aquele corpo, que perigo. Um cochilo no andaime, pisada em falso na ponta da tábua, e no dia seguinte a família estaria de luto. Então tá aí um exemplo. Quem quiser saber o que são pobres vai ler o Graciliano Ramos. Vai ler Angústia. Mas vejam só, tem um outro caso que não pertence à literatura culta, que pode nos trazer à luz, pode pôr diante de nós o que são pobres. É um folguedo, um auto dramático, muito antigo e universal no Brasil. Mário de Andrade dizia que este auto é o mais universal dos folguedos dramáticos do Brasil. É o Bumba Meu Boi. O Bumba Meu Boi vem do século XVIII, seguramente de antes, mas os primeiros registros do Bumba Meu Boi são do século XVIII. E ele aparece desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul, sob variadas formas. O que é o Bumba Meu Boi? É uma dramatização. A história é muito simples, o enredo é muito simples. É um casal de escravos, Mateus e Catirina, a mulher engravida e tem desejo, vejam, desejo de comer língua de boi. Mas como? Uma preta escrava com desejo de comer língua de boi? O homem dela, o Mateus, para atender este desejo da negra, mata um boi do senhor. Divide as partes do boi entre os outros trabalhadores da fazenda e a língua para satisfazer o desejo da mulher. Acontece que esse boi era o preferido do amo. E aí o amo fica inconsolável. Manda castigar Mateus, Mateus foge. E o amo, então, arranja um grupo de índios amigos e manda atrás de Mateus até capturá-lo. O trazem, e o próprio Mateus, nesse momento, condoído do sofrimento do senhor pela perda do seu boi preferido, procura ressuscitar o boi. E se convocam, então, todos os curadores da fazenda, o médico,
o xamã, o feiticeiro, todos os que sabem curar são convocados para ressuscitar o boi. A uma certa altura, aplicam um crister no rabo do boi, e o boi renasce, e aí a festa. Esse auto dramático é, como dizia Mário de Andrade, o mais universal dos autos dramáticos do Brasil. É a peça literária, digamos assim, mais universal que há no país. Anônima, vem lá do século XVIII. Pois bem, então, o que aparece aí? Pobre. O pobre está aí. Onde é que está a imprecisão? Pobre é aquele cujo desejo é subversivo, cujo desejo pode destruir, desordenar a sociedade. Desejo esse que é capaz também de criar uma representação da sociedade como se ela tivesse virado de cabeça para baixo. Pois bem, então, também não vou me demorar mais nessa parte, nesse aspecto, porque eu gostaria em seguida de dizer o que é intelectual. Agora eu estou dizendo o que é pobre. Pobre é isso. É aquele que deseja e cujo desejo não organiza a sociedade. Ao contrário, desorganiza a sociedade. Pobre seria, portanto, por definição, uma classe perigosa. Essa expressão classe perigosa também não é minha, se encontra na literatura sociológica sobre o que são pobres no mundo ocidental. Pobre é a classe perigosa, é aquele cuja presença, pela simples presença, desestrutura o mundo conforme as outras classes o estruturaram. Então, isso é pobre. Numa definição sumária, esse outro, que é o intelectual, é o quê? Bom, primeiro, todo homem é intelectual. Nenhum homem, pelo simples fato de ser homem, deixa de trabalhar com a inteligência. Portanto, intelectuais são todos os homens. Mas, claro, essa definição não serve para nada. Vamos tentar ajustar a definição. A gente ajustaria da seguinte maneira: intelectual é todo aquele que vive das ideias, cuja profissão são as ideias. Então, nesse sentido, um médico é um intelectual. Um advogado é um intelectual. Um professor, evidentemente, é um intelectual. Qualquer profissional liberal é um intelectual. E, aliás, é curioso como profissional liberal é uma expressão que se consagra por oposição à profissão manual. Profissão liberal. Profissão de quem é livre, de quem não trabalha com as mãos. E profissão manual. Profissão de quem não é livre, de quem trabalha por isso com as mãos. Então, todo profissional liberal é um intelectual. Mas essa definição também não esgota a questão, porque nós sabemos que há um grupo na sociedade cuja especialidade é produzir ideias, conceitos, saber, conhecimento. Esse grupo especializado é o que nós reconhecemos comumente como intelectuais. E, como todo homem, ele é intelectual. Como ele é professor universitário, tem uma profissão liberal, ele é intelectual. Mas ele é efetivamente intelectual porque ele é um especialista em ideias. Mas que tipo de ideias? Ideias universais. Não é? Ideias universais que podem ser verificadas, discutidas, analisadas, podem circular em qualquer parte do mundo, em qualquer língua. Ele seria reconhecido como um intelectual, porque as coisas que ele diz e pensa são coisas universais. Bom, então nós teríamos aí uma definição de intelectual. Intelectual é um grupo social especializado no trato, digamos assim, das ideias universais. Uma questão que sempre se discutiu entre nós,
intelectuais, professores, escritores, pensadores, é a seguinte: qual é o grau de autonomia que tem este intelectual definido por esta forma, um especialista das ideias universais, com relação às outras classes sociais, com relação ao conjunto da sociedade? Os intelectuais, eles próprios, gostam de achar que eles são muito autônomos, de que a autonomia deles é muito grande com relação às outras classes sociais, aos outros interesses sociais. Mas quando se olha bem de perto, se vê que não, que a autonomia desse grupo é muito relativa. O que dá a esse grupo a ideia de que ele é autônomo, de que ele não se prende a nenhum interesse econômico-social determinado, é que ele sempre se refere a outros intelectuais de antes que acumularam ideias com as quais ele trabalha. Então, esse tipo social, que é o intelectual, acha que ele está preso à história da inteligência e não à sociedade onde ele vive. Mas há muitos motivos para desconfiar que não é assim, que o intelectual é um grupo social que presta um serviço importante à dominação social. É isso que, com o tempo, digamos de uns 50, 70 anos para cá, na história do mundo ocidental, se vem percebendo, e vários pensadores vêm garantindo isso, que a autonomia dos intelectuais é só aparente. Eles têm uma função social precisa, importante, na dominação social. No Brasil, existe uma crença na democracia racial. Nós, brasileiros, gostamos muito de acreditar que o nosso país é um exemplo de democracia racial. Numa certa época, inclusive, se comparava muito o Brasil com os Estados Unidos, com a África do Sul, e se concluía: estão vendo? Os Estados Unidos são um país racista, a África do Sul também, mais ainda, e o Brasil não. Apesar de termos alguns problemas de preconceito, o Brasil é um país de democracia racial. Bom, a democracia racial, essa ideia, briga com os fatos. Ela não confere com os fatos. É fácil demonstrar que não corresponde à verdade. É fácil demonstrar que o Brasil não é uma democracia racial. Então a questão não está aí. A questão está em por que nós brasileiros acreditamos, em geral, que o Brasil é um caso de democracia racial. Quem produziu essa ideia? Também seria fácil demonstrar que foram os intelectuais. Foi esse grupo especializado em ideias universais que nas áreas de história, sociologia, economia, ciência política, filosofia, etc., ao longo de muitos anos, de décadas, produziram, inventaram, criaram, elaboraram esta ideia de que o Brasil é uma democracia racial. Esta ideia foi posta a serviço da sociedade brasileira. Com que intenção? Ou como é que ela funcionou? Qual foi a função dela? Foi manter os negros na posição subalterna. Ou seja, foi fortalecer ideologicamente, dar justificativas para a dominação social. Eu estou dando apenas um exemplo, eu poderia dar outros, tirados de outros campos da atividade social, para demonstrar que os intelectuais, embora se creiam autônomos com relação aos interesses sociais, na verdade são um grupo social especializado na produção de ideias convenientes à dominação social. No geral. Porque se poderia dizer, bom, e os intelectuais críticos? E os intelectuais que, tendo consciência do seu papel de sapadores
da dominação social, de bombeiros da dominação social, de remendadores da dominação social, de justificadores da dominação social. Os intelectuais que, tendo consciência disso, recusam este papel. Sim, a intelectualidade não é completamente homogênea. Há os que servem deliberadamente, pacificamente à dominação social, e há os que não, há os que se recusam a isso, seguindo variados caminhos. Então, deixa eu dar aqui 2 ou 3 exemplos de intelectuais de diferentes tipos. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui no meu raciocínio? Eu estou dando uma definição genérica do intelectual e agora vou falar de 2 ou 3 ou 4 para mostrar como é que esse grupo chamado o intelectual, este outro dos pobres, esse outro dos dominados, não é homogêneo. Vamos pegar um exemplo do passado, José de Alencar. Que já foi tanto estudado, por sinal que dos autores da literatura brasileira, consta que é o mais popular até hoje. O mais lido pelas pessoas de poucas letras, digamos assim. Portanto, aquele que mais influenciou o imaginário popular. José de Alencar era um intelectual tipicamente, ou melhor, tipicamente não, um intelectual candidamente, inocentemente, adaptado a este papel de produtor de ideias convenientes à dominação social. Embora tenha tido mérito literário, embora em algumas questões de natureza política, ele foi deputado, não sei se vocês sabem, foi político no Império, ele tenha tido algumas posições progressistas, críticas com relação à dominação imperial, mas a sua literatura, a sua produção literária, basta ler com atenção para se ver que é isso, é um produtor de ideias convenientes à dominação social. Inclusive, o seu indianismo, a exaltação do índio, que marca o José de Alencar, é uma compensação, digamos assim, forçando um pouco a mão, uma compensação pela maneira senhorial com que ele trata o negro na sociedade brasileira. Leiam, por exemplo, uma peça chamada O Demônio Familiar. Que é de 1853, se não me engano, e que é excepcional na obra de José de Alencar, porque o tema é um negrinho, um criado de família senhorial. Mas, enfim, então José de Alencar seria um exemplo de um intelectual assim, do século XIX. No século XX, há também intelectuais que são adequados a esse papel, que são contentes com este papel. O falecido Darcy Ribeiro tinha uma definição, uma classificação interessante de intelectuais. Ele dizia assim, há 2 tipos de intelectuais. O intelectual contente e o intelectual irado. O contente é o que gosta do Brasil como o Brasil é. O irado, como eu, ele dizia, é o que não gosta do Brasil como o Brasil é. Então, o José de Alencar, estou dando um exemplo, era um contente. Né? E há uma genealogia de intelectuais contentes. Né? Ainda hoje. Em toda a época há. É o intelectual que não se importa de viver num país de pobres. É um intelectual que, para quem este problema não é um problema. Ele é capaz de desenvolver toda a sua trajetória intelectual, toda a sua carreira de intelectual, por vezes brilhantes,
sem incluir nas suas cogitações este fato. O fato de que os pobres, com seus desejos sobrantes, não realizados, frustrados, está todo o tempo junto a nós. Bom, mas há outros exemplos. Veja o caso de Mário de Andrade. Mário de Andrade nasceu em São Paulo, em 1893. Catedrático de História da Música, professor de piano e jornalista. Foi um dos organizadores da Semana de Arte Moderna e se tornou o teórico mais importante do modernismo. Mário de Andrade foi um pesquisador e estudioso da cultura popular. Escreveu sobre diversos autos, modinhas e expressões artísticas de nosso povo. É autor de vários poemas, romances, cartas, ensaios e críticas literárias. Toda a sua obra tem um forte caráter nacionalista. É bem o oposto do caso do José de Alencar. Mário de Andrade se poderia até dizer, forçando um pouco a mão, que morreu disto. Mário de Andrade morreu de depressão. Claro, estou forçando um pouco a mão. Dificilmente uma pessoa morre de depressão proveniente de uma causa só. Havia o caso Mário de Andrade, a personalidade de Mário era complexa, como vocês sabem, angustiada, sofrida. Mas uma das razões da depressão em que Mário morre é a descoberta de que, como intelectual, ele não podia fazer nada pelos pobres. O que ele podia fazer? E ele que tanto fez na procura de conhecer a vida dos pobres, a cultura dos pobres, a religião dos pobres, mas ele confessava no fim da vida: fracassei, tudo que eu tentei deu errado. Bom, então, Mário de Andrade ficaria como um exemplo do intelectual que, apesar de estar destinado socialmente a elaborar as justificativas ideológicas da dominação, contrariou esse destino. Sofreu por não conseguir reverter esse destino dos intelectuais. E, na minha opinião, e de alguns outros historiadores da literatura, até uma das biógrafas dele, a Télé Porto Ancona, Mário morreu disso, morreu desse sofrimento. Foi vítima desse cotejo, desse confronto entre esses dois outros, o intelectual e o pobre. É isso que eu quero dizer, em suma. Mas há outros casos ainda. Eu vou falar mais de um ou dois só, porque já acho que o que eu estou querendo dizer está sendo compreendido. Eu falei de José de Alencar, falei de Mário de Andrade, poderia falar de Rui Barbosa, poderia falar de Graciliano Ramos, poderia falar de inúmeros intelectuais da estratificação de classes, ou seja, intelectuais cujo lugar, cuja posição é a estrutura de classes. Geralmente de classe média, muitos de origem aristocrática, alguns até de origem proletária, mas sempre o lugar deles, desses que eu falei até agora, é a estratificação de classes, é a estrutura de classes, é o Brasil moderno. Pronto, eu posso simplificar dizendo o seguinte: o lugar de onde saem os intelectuais é o Brasil moderno. É o Brasil que sabe ler, naturalmente, o Brasil que frequenta bibliotecas, o Brasil que vai à faculdade, o Brasil que vai à livraria, o Brasil que fala inglês, francês, é o Brasil moderno, é daí que saem os intelectuais. Mas, excepcionalmente, eles saem de fora dessa estrutura de classes. Eles saem do mundo dos pobres. É o exemplo que eu quero dar, Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa é o pseudônimo de João Rubinato, sétimo filho de imigrantes italianos. Nasceu em Valinhos, interior de São Paulo. Segundo ele, frequentou a escola
AMUC. Foi pintor, encanador, serralheiro, entregador de marmita, garçom e até mascate. Foi em suas andanças diárias que compôs muitos sambas. Mesmo sendo gongado em vários programas de calouro, não desistiu da carreira artística e se tornou ator de rádio, cinema e televisão. Adoniran foi considerado o mais paulistano dos compositores, com cerca de 120 músicas registradas, muitas delas inspiradas em fatos reais. Samba do Ernesto, Saudosa Maloca, Trem das 11 e tantas outras são retratos das transformações de São Paulo em metrópole. Falando como o povo simples exprimiu o sentimento destes em suas músicas. Mais que um reprodutor de sotaques, Adoniran Barbosa foi, sem dúvida, um representante da alma popular. Saudosa Maloca, Maloca querida, din-din, donde nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa Maloca, Maloca querida, din-din, donde nós passemos dias felizes de nossa vida. Adoniran Barbosa. Primeira ideia, mas como? Adoniran é um compositor, não é um intelectual? Mas pode-se admitir que um compositor popular, um artista, um pintor, um escultor, um dançarino, seja um intelectual. Como? O que é basicamente um intelectual? É alguém que, a partir de um grupo social determinado, fala para a sociedade, representa esse grupo para a sociedade, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, é alguém que, para a sua própria gente, para o seu próprio grupo, estabelece algumas normas de conduta. Tem uma função pedagógica. Dizendo a mesma coisa por outras palavras. Intelectual é aquele que representa um grupo social para fora e educa o seu grupo social para dentro. O mais famoso pensador a utilizar esse conceito de intelectual é um italiano, Gramsci. Gramsci criou a expressão intelectual orgânico para designar esse intelectual que é o porta-voz da sua gente para fora, para a sociedade global, e ao mesmo tempo o educador da sua gente. Pois bem, vejam se não é o caso do Adoniran Barbosa. Ele representa para a sociedade geral, ele fala para a sociedade geral o sentimento, a paixão, o desejo, a emoção, o cotidiano dos pobres paulistanos. Não de todos, porque os pobres paulistanos também são heterogêneos, há muitos tipos de pobres paulistanos, mas aquele paulistano descendente de italiano, imigrante pobre, que vai morar na Barra Funda, cujas relações de amizade são na Bela Vista, no Bexiga, é aquela gente ali, aqueles semi-proletários, aquela gente que sem trabalho regular, aquela gente que ocupa uma casa e logo depois vem a polícia, que o dono mandou derrubar, e que vai desesperadamente gramar, como se diz lá em São Paulo, como diz essa gente, é uma linguagem dessa gente, é uma fala dessa gente, é um vocábulo dessa gente, é uma voz dessa gente. Vai gramar até construir uma outra casa, legalizar essa casa, se servindo de um amigo que ele tem na prefeitura, e depois de a casa pronta, ele convida o Joca e o Mato Grosso, se não tiverem pedindo esmola na Avenida São João ou vendo o sol nascer quadrado, a vir também para casa, para vir morar com ele. Venham, pode vir, eu agora já tenho uma casa legalizada. Bom, eu estou dando um exemplo aqui, vocês conhecem a música, quer dizer, as músicas a que eu estou me referindo, mas todo o repertório do Adoniran Barbosa
pode ser visto assim. É o pobre, o ítalo paulista falando para fora. Porque eu quero falar errado, mas às vezes não é porque eu quero, porque eu não sei não falar certo. Mas olha, francamente, eu gosto de falar errado. Prefiro falar, peguemos o que pegamos, prefiro falar. Nós fomos o que fomos, prefiro falar. É mais gostoso falar errado, mais pitoresco. Se acabar com o meu linguajar, acaba com o nosso folclore. Vou dar exemplo de um intelectual dos pobres da minha cidade, que também jamais seria reconhecido como intelectual pelos intelectuais propriamente ditos, pela academia, pelos especialistas em ideias universais, mas ele é um legítimo intelectual. Escola de samba. Quem inventou a escola de samba? Aparentemente, já nasceu pronta. Ou alguém diria, não, mas foi algum cara aí, que foi a Rede Globo que inventou. Quem inventou a escola de samba foi um pequeno grupo de negros, em geral filhos de baianas, que em diversos cantos da cidade do Rio foram substituindo o rancho, que era um folguedo folclórico, por uma nova forma, que vai ser mais tarde chamada de escola de samba. Então, um grupo de negros, analfabetos ou semi-analfabetos, filhos ou netos de escravos, inventaram uma forma artística que hoje é reconhecida como uma das mais importantes formas artísticas populares do Brasil. Quem diria que a escola de samba não é uma coisa importante hoje culturalmente? Quem inventou? Um grupo de negros, entre eles especialmente um chamado Paulo da Portela. Paulo Benjamin de Oliveira nasceu em 1901 e morreu em 1949, no Rio de Janeiro. De ilustrador de móveis e funcionário da Caixa Econômica, se tornou compositor, poeta popular e sambista. Construiu um nome e um mito, Paulo da Portela. Compôs cerca de 200 músicas, além de ser um grande improvisador no samba de roda. Foi responsável por trazer o primeiro samba enredo que contava uma história real e criou a comissão de frente, as alegorias e o carro que desenvolvia o enredo. Com Paulo da Portela, o samba rural da zona norte do Rio de Janeiro conquistou o respeito e a admiração de toda a sociedade e entrou na história para ficar. Esse Paulo da Portela começou a impor elementos a esta forma chamada rancho, até vê-la transformada numa outra forma. Então vamos ver. Há muitos outros na sociedade. A ideia de outro está absolutamente presente todo o tempo na nossa vida. Há sempre um outro em face do qual a gente se constitui. Ao invés de falar do outro negro em face do outro branco diretamente, eu preferi alargar a reflexão e trazer para a reflexão de vocês considerações sobre esses dois outros, o intelectual e o pobre. Mostrei que, embora a ideia de pobre pareça imprecisa para a sociologia, através da literatura que fala das paixões, dos desejos, das emoções, os pobres se tornam uma realidade. Talvez a realidade mais gritante do nosso país, aquela de que a gente não consegue escapar, mesmo que a gente se feche em condomínios. Não consegue escapar. E o intelectual é uma criatura, é um outro, ou contente com isso, contente querendo dizer aí indiferente, né? Feliz, inocente, ou ele é um angustiado, um aflito, um que quer resolver isto, como foi o caso que eu dei aqui, por exemplo, de Mário de Andrade.
Mas a questão não se esgota, porque, além desses intelectuais que pertencem à estrutura de classes, especialistas em ideias universais, há intelectuais produzidos pelos pobres, como dei 2 exemplos aqui, podia dar muitos outros. Adoniran Barbosa, no caso de São Paulo, e Paulo da Portela, no caso do Rio de Janeiro. E a reflexão, então, final é: onde é que esses 2 intelectuais podem se encontrar? Esses 2 outros respectivos, um com relação ao outro, onde é que eles podem se encontrar? Onde é que está o ponto de encontro? As ideias que eu expus, para serem aceitas, requerem concordâncias anteriores. Eu vou dizer quais. Primeiro, que não há ideias universais. Se não se concordar com isso, quase que todo o meu raciocínio fica inviabilizado. Eu não creio que haja ideias universais. Portanto, não há nenhum grupo que tenha podido se especializar nas ideias universais, a não ser por impostura. Talvez seja essa a nossa impostura de intelectuais. Mesmo que sejamos muito honestos, e alguns de nós são exemplos de honestidade intelectual, talvez haja uma impostura em falar por ideias universais. Eu parto então desse princípio: não há ideias universais. Cada grupo, cada região, cada povo, cada cultura produz as suas ideias, que podem ser intercambiáveis, mas nenhuma delas será de validade universal. Eu quero dar um exemplo aqui. A ideia de direitos humanos. Nós, eu pelo menos, e tantos intelectuais, e tantas pessoas por aí afora, de diferentes classes, de diferentes graus de instrução, se batem pelos direitos humanos. Será que os direitos humanos são universais? Ou seja, valem para toda a espécie humana? Outro exemplo, a democracia. A ideia democrática, de governo democrático, de representação política democrática, é universal? Então, primeira concordância, que seria preciso para se concordar, em última instância, com o que eu propus. Não há ideias universais. Outra concordância que eu preciso é de que cultura não é isso que nós, os intelectuais propriamente ditos, chamamos de cultura. Cultura é um significado que pode se dar a qualquer coisa, a qualquer objeto, a qualquer ente. Cultura não são as coleções de objetos enobrecidos, consagrados pela história do mundo ocidental. Por exemplo, o que me leva a dizer que ópera é cultura? O que me leva a dizer que Picasso é cultura? É um critério universal? Há esse critério universal? O que nós apresentamos como cultura, como belas artes, como alta filosofia, como grande arte, é uma criação nossa, ocidental, moderna. Não pode ter validade universal. Como a democracia não pode, como os direitos humanos não podem. Isso que parece terrível, negativo, talvez não seja, talvez seja o princípio indispensável para que nós podamos entender o outro,
aceitar o outro, mais do que entender e aceitar, hospedar o outro. Aceitar o outro é fácil. As companhias de turismo vivem da venda, da mercantilização, da aceitação do outro. Vamos até a Índia, que você vai ver lá o pessoal tomando banho no Rio Grande. Vamos até o interior de Goiás para ver lá os índios. Vamos ver o outro. O difícil é hospedar o outro. E para hospedar o outro, você precisa largar um pouco mão de si próprio. Largar das suas ideias, largar dos seus sentimentos. Né? Então, essa seria uma segunda concordância. Uma outra concordância necessária para se achar razoável aquilo que eu propus é a ideia de que na vida cotidiana, todo o tempo estão nascendo processos culturais autônomos. Autônomos com relação ao mercado e com relação ao Estado. Agora mesmo nós estamos aqui conversando e por aí afora, pelos bairros, pelas cidades do interior, por toda parte, pelo mundo inteiro, estão se iniciando processos culturais autônomos. Num determinado momento, o mercado vai se apropriar deles ou o Estado vai se apropriar. Aí eles deixarão de ser autônomos. Mas antes que o Estado e o mercado se apropriem deles, eles têm vida livre, autônoma. E esses processos culturais autônomos produzem todo o tempo os seus intelectuais, os seus líderes, as pessoas que comandam esses processos, que inventam, que criam, que juntam, que educam, nesse sentido de educar a sua gente. Se vocês, por hipótese, puderem concordar com algumas dessas premissas, aí eu estou pronto para dizer o que eu acho que o intelectual como nós pode fazer para não morrer que nem Mário de Andrade angustiado. O que você faz com essa vida? O que você faz? Uma coisa que você pode fazer é não ligar para ela, é viver como se ela não existisse. Esse fenômeno, antigamente, a gente chamava de alienação. É alienação, você pode viver alienado. Eu acho que nós, os intelectuais da classe média, da modernidade, nós, os intelectuais propriamente ditos, especialistas nas ideias universais, temos que nos suicidar enquanto grupo social. É o suicídio, vamos dizer, hegeliano. Vocês vão me permitir lembrar aqui um dos pontos principais da filosofia de Hegel, que é a negação da negação. Ou seja, uma coisa só é diante da outra. Ela não é em si mesma. Por exemplo, o negro só existe diante do branco. Se não houver o branco, não existe o negro. O sim só existe em função do não. Uma coisa só se afirma pela negação da outra. Né? E a negação dela pela outra, que foi negada, implica na destruição dos dois e na criação de uma outra coisa, que não é a primeira nem a segunda. Né? Hegel ilustra isso com o caso do amo e do escravo. O escravo só é escravo diante de um amo. O amo só é amo diante de um escravo. Mas com uma diferença. O amo tem uma possibilidade que o escravo não tem. O amo se reconhece como amo diante de outros amos. E, portanto, essa relação amo-escravo não vai mudar por vontade do amo. Só o escravo pode deixar de ser escravo quando ele liquida o amo, porque a única possibilidade dele ser é o amo. Essa dialética dá para ver com uma certa clareza no caso da relação homem e mulher. A mulher
é mulher diante do homem. E o homem é homem diante da mulher. Mas o homem tem uma possibilidade, ele se afirma como homem diante dos outros homens. Portanto, não se pode esperar a salvação do mundo dos homens. As mulheres, sim, as mulheres podem destruir o homem porque ela só existe em função do homem. E ao destruir o homem, ela libertar o homem e a mulher dessa relação de dominação que prende os dois. Muitos filósofos já disseram isso, já sugeriram isso. Se a mulher não salvar o mundo não vai se salvar. Por quê? Porque a mulher está na situação do escravo diante do amo. Ela se salva a si e salva o amo. E com isso se abre a possibilidade de um outro ser, um outro ente que não seja nenhum dos dois. Um ente livre, uma criatura que estará muito adiante de todos nós, que terá, ainda segundo Hegel, dado mais um passo no sentido da realização da ideia universal. Ou seja, o movimento, o progresso, o desenvolvimento, a evolução, só acontece quando os dois opostos se negam, se destroem.